Paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe cada um de vocês. Sou o pastor Manuel Batista. Esse é o canal Falando para Transformar Vidas. E hoje eu quero falar sobre um assunto que que está hoje, né, em voga hoje nos nossos dias, porque estamos aí saindo agora, né, de um período aí de eleição. Fomos às urnas, elegemos aí os nossos candidatos, e eu quero trazer para você, crente, uma palavra com relação a esse tempo em que nós estamos vivendo. Fica comigo aí, no final desse vídeo eu vou compartilhar com você uma palavra para você entender um pouquinho o cenário atual que nós estamos vivendo, ok? A palavra que eu escolhi para embasar o que eu vou dizer está aqui na epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 7. É um capítulo um pouco extenso, eu vou ler alguns versículos até para poder trazer aquilo que eu quero falar dentro do contexto desse livro, dessa carta. Embora o contexto em si não é o mesmo, tá? Alguém vai falar, o pastor está falando fora do contexto, mas eu não estou interessado no contexto, eu estou interessado na lição a qual o contexto deixa. A lição ou a verdade espiritual contida aqui é o que vale, ok? A situação, por mais que ela seja específica, mas a verdade espiritual contida nesta palavra, ela é atemporal. Então ela pode ser aplicada em outras situações, inclusive nessa que eu vou estar falando. Eu quero começar aqui no verso 6, quando o apóstolo Paulo diz a seguinte fala: digo isto, porém, como que por concessão e não por mandamento. Ele está assumindo aqui a responsabilidade de que ele está falando algo que não é um mandamento de Deus. Ele não está falando de algo que Deus lhe mandou explicitamente ele falar. Mas ele diz assim, contudo queria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um deste modo e outro daquele modo. Aqui ele está dizendo que ele gostaria que todas as pessoas, todos os homens fossem como ele, que vivessem na mesma situação que ele, ou que tivessem o mesmo posicionamento que ele, ou que tivesse o mesmo pensamento que ele teve. Porém, ele entende que cada um pensa de um jeito, que cada um tem o seu próprio dom. Palavras do apóstolo Paulo. E aí ele começa falando, né, respondendo aqui as perguntas que as pessoas estão fazendo para ele. E no verso 25, ele diz assim: ora, quanto às virgens, não tenho o mandamento do Senhor, dou, porém, o meu parecer, como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. Acho, pois, que é bom, por causa da instante necessidade, que a pessoa fique como está. E aí ele vem e diz: está ligado à mulher, não procure separar, está livre da mulher, não procure casamento. E ele vai discorrendo até chegar aqui no verso 31, quando ele diz assim: e os que usam deste mundo, como se dele não usassem, em absoluto
porque a aparência deste mundo passa. Ok? E aí ele ainda diz acerca das virgens, ele diz assim, que as virgens, elas cuidam das coisas do Senhor e santificam tanto os seus corpos quanto o seu espírito ao serviço do Senhor. Mas quem é casado cuida das coisas do mundo, como há, por exemplo, de agradar sua mulher, ou como há, por exemplo, a mulher de agradar ao seu marido. Logo, estão divididos. Então, ele está falando aqui de uma das nossas mais complicadas escolhas: servir a Deus ou servir a Deus 100%, ou estar dividido entre servir a Deus e servir a minha família. Servir a Deus ou servir aos homens. Servir a Deus ou servir a outros senhores. É isso que ele está dizendo aqui. Então, quando ele diz que a virgem, ela se santifica tanto no corpo e na alma para servir ao Senhor, é porque ela está livre para servir ao Senhor. Mas se ela casa, agora ela não vai só servir ao Senhor, ela vai dividir o tempo dela também com o seu marido. Então, o tempo que antes era exclusivo de Deus, agora está dividido também com a atenção que ela tem que dar para o marido. Deu para entender isso? É isso que Paulo está falando aqui. Agora, eu quero aplicar isso aqui no momento que nós estamos vivendo. Eu tenho dito nos meus vídeos, e eu tenho um vídeo no canal falando para transformar vidas, que eu falo sobre o cristão e a política, e eu vou deixar o card dele aqui no final do vídeo para você acessar. E eu quero trazer esta verdade aqui para dizer de uma vez por toda por que o cristão não deve, preste atenção, não deve estar envolvido com a política. Por quê? Porque você vai ter que, em algum momento, deixar de servir a Deus para servir aos homens. Vou te dar um exemplo. Um vereador, um prefeito, uma liderança política, ela não serve, ainda que seja cristã, ainda que seja evangélica, ela não serve à igreja. Ela serve às pessoas que estão naquela cidade. No caso, aqui em Santos. Se você é um cristão evangélico, você não serve a bancada evangélica, não serve a igreja. Serve a cidade. Serve o católico, serve o espírita, serve o ateu, o à toa, serve todo mundo. Digamos que o espírita vai à Câmara dos Deputados, dos vereadores, e solicita um dia do Exu Tranca-Rua, o candomblé, uma religião afrodescendente, vai lá e chama e quer um dia que seja feriado, o dia do Deus dele. E você é um vereador. E aí você vai, eu sou cristão, eu vou votar não. Aí também tem uma emenda lá que está pedindo para o dia internacional, o dia nacional ou municipal da Bíblia. Aí eu aprovo. Bíblia é coisa boa. Hipócrita. Você não pode legislar por causa própria.
Eu tenho certeza absoluta que Deus te reprova se você tiver esse tipo de atitude. Então você tem que escolher se você quer servir a Deus, se você quer servir a Deus e aos senhores. Não tem escolha. Então quando eu digo que é bom que o cristão não se meta com política, é por conta destas coisas. Nós estamos diante de um sistema corrupto, um sistema que é falho, um sistema que está vendido, corrompido. E por que cargas d'água, meu irmão? Por que cargas d'água, minha irmã, você quer entrar dentro disso? Então, quando nós abrimos aí as nossas páginas na internet e a gente vê os pastores, nossas lideranças se batendo, se gladiando, se ofendendo, expondo o reino de Deus, expondo o evangelho de Jesus Cristo e o que é pior, falando em nome de Jesus, a ponto de um apontar o dedo para o outro e chamar ele de escória, de porcaria, chamar o outro de psicopata. Enquanto que os verdadeiros psicopatas da sociedade ficam aplaudindo. Enquanto que os mercenários da fé ficam aplaudindo. Enquanto as víboras ficam aplaudindo. Os pastores se gladiando em público, em rede nacional, por conta de partido político, por conta da postura, da posição de um candidato. O que será que Jesus está dizendo na sua oração quando ele diz: Pai, eu não peço para que o Senhor os tire do mundo, mas eu peço para que o Senhor os livre do mal. Não seria a política um mal a qual nós não deveríamos estar metidos? Quando ele diz, eles estão no mundo, mas não são do mundo, não seria uma advertência para nós não estarmos envolvidos, entrelaçados, emaranhados nesta podridão? Quando ele diz, estão no mundo, mas não são do mundo, ele está dizendo que nós estamos no mundo para algo mais nobre. Ele está dizendo que nós estamos no mundo para algo mais nobre. E por esse algo mais nobre, Deus nos livra do mal. Deus nos livra do laço do passarinheiro, por conta desse algo mais nobre. Que algo mais nobre é esse, pastor? O simples pregar do evangelho. É para isso que nós somos igreja. Por conta da igreja, Deus abençoa a nação. Deixa eu dar aqui um testemunho rápido, muito rápido. Sábado, eu vinha vindo do centro da cidade para casa e fui parado por uma senhora muito simpática, muito simplesinha, com um papelzinho de caderno pequenininho, assim, um quadradinho com um número um número de candidato, escrito irmão crente, era irmão crente, e o número do candidato. E ela falou para mim: moço, vota nesse bispo da minha igreja, porque ele é um homem de Deus, e a palavra de Deus diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E eu parei, falei para ela: moça, senhora, eu não voto em crente.
Ah, porque não sei o que, não sei o que lá, não vai votar em crente, vai votar em quem? Eu falei, eu não voto em cristão. Posso não parecer, eu estava de bermuda, eu falei, posso não parecer, mas eu sou um pastor evangélico da Assembleia de Deus. Eu prego contra essas práticas. Eu não sou favorável à igreja estar envolvida nessas práticas, mas eu respeito quem está. Paulo está falando aqui que é bom que nós não estivéssemos envolvidos nisso, mas se estamos, é porque alguém tem o chamado, entre aspas, vamos entender assim. Se alguém tem a necessidade de estar lá fazendo alguma coisa, amém, eu não vou proibir, vou aconselhar. E ela falou que ela era uma missionária evangelista e que ela estava obedecendo ordens e por isso ela estava ali. Interessante. Ela podia ter me abordado com um panfleto, mas ela me abordou com um pedaço de papel e eu perguntei, quem é esse moço? Quem é esse irmão? Ele tem nome? Ah, moço, eu não sei. Tá lá na minha casa o papel dele, eu não sei, eu só estou pedindo para o senhor votar nele. Sabe o que é isso? Manipulação de massa. E eu quero deixar aqui um recado para você que está vendo esse vídeo aí. Eu estou lançando um movimento chamado Igreja Não É Massa de Manipulação. Tirem a sua mão imunda da Igreja do Senhor Jesus. Você que é mercenário da fé, você que vende a sua fé, você que vendeu a sua alma, você que colocou a mão imunda na noiva do Cordeiro, eu estou te falando em nome de Jesus, tira a sua mão da noiva de Cristo. E você, meu irmão, que se candidatou aí a um cargo político nessa eleição e a tua igreja não te abraçou, a tua igreja te deixou na mão e você hoje aí está amargando uma tristeza, deixa eu falar uma coisa para você. Levanta a sua cabeça, sacode a poeira, se ergue na terra de novo, se arma da palavra de Deus, faz o teu nome na terra primeiro, depois pleiteia, se você assim quiser, um cargo político. Mas não seja mais uma massa de manipulação desses que se aproveitam somente da sua ingenuidade. Eu conheço irmãos que saíram candidatos e que ficaram suplentes e que não sabem nem o que é uma suplência. Não sabe o que é, tem a coragem de dizer, eu não sei o que é suplente. Por quê? Massa de manipulação. Alguém ganhou dinheiro na candidatura dele. Ele não. Alguém levou muito dinheiro na candidatura dessa irmã, na candidatura desse irmão, na candidatura desses irmãos, mas eles não viram nem material de campanha. E quando chegou na última semana, em cima da hora. Enquanto os outros começaram há 2 meses atrás, eles começaram a distribuir seus santinhos nessa semana da eleição. Alguém ganhou dinheiro nas costas desse irmão, dessa irmã, desses irmãos. Então, o que nós estamos vendo hoje não era para estar acontecendo.
Não era para a igreja estar vivendo o que a igreja está vivendo. Então vou encerrar o meu tempo aqui. Vou aproveitar, vou fazer uma oração por você que saiu candidato, que não recebeu apoio da sua igreja e que de repente está se questionando aí, porque no fundo do seu coração alguma certeza você teria de que Deus estava nesse negócio. A questão é, estava? Se você entende que estava e a coisa não aconteceu como você esperava, agora é hora de você se posicionar diante do Senhor e procurar entender os porquês, ou melhor, procurar entender os propósitos de Deus. O que Deus tem como propósito? Levar você a uma candidatura política e você não tem o apoio nem da sua igreja. Qual o propósito? É para você crescer como um homem e uma mulher de Deus? Então aproveita e cresça, amadureça. O propósito é outro, é testar a sua fé, é testar a sua resiliência. Não sei, você precisa descobrir. Qual o propósito de Deus em permitir que isso acontecesse? Essa é a pergunta que você precisa fazer. Ok? Então eu quero me despedir de você. Quero dizer para você que Deus sempre será absoluto para a igreja. Por mais que você entenda que é necessário a bancada evangélica nos representar, eu quero dizer para você que vocês estão redondamente enganados, porque Deus não precisa da bancada evangélica. Os ministérios talvez precisem. Os candidatos que estão lá ganhando milhões por mês precisam. Mas Deus não. Eu, pastor Manuel, também não. Deus é o meu refúgio. Deus é minha justiça. Deus é o meu jirê, meu provedor. É o seu também. É o da noiva. E eu vou declarar aqui mais uma vez: mercenário, charlatão, estelionatário da fé, vocês estão repreendidos em nome de Jesus. Vocês vão ver uma igreja se levantar com poder nessa terra e não vai ter partido político, não vai ter demônio no inferno, não vai ter autoridade política que vai parar o que Deus vai fazer quando chegar o tempo dele agir em favor da sua noiva na terra. Fica com Deus aí, até o próximo vídeo e tamo junto. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu oro agora por estes meus irmãos. Estes meus irmãos, teus filhos, tuas filhas, que amargaram essa decepção, que se sentiram esperançosos, que até depositaram um pouco da esperança de que eles seriam bem-sucedidos nessa empreitada, mas que por algumas realidades que eles não enxergaram no momento, agora estão aí se questionando, estão aí se perguntando por quê, onde o Senhor estava, por que o Senhor deixou isso acontecer. Deus, não leva em consideração esse momento, essas orações conturbadas, mas os abençoa, os guarda, os livra, Senhor, de todo mal. Leva-os a uma compreensão, Senhor, de que por que estas coisas aconteceram, e o teu nome venha a ser glorificado, Pai.
Esse é o meu pedido para ti. Abençoa, Senhor, esta nação. Eu entrego, Senhor, esta nação nas tuas mãos. Tu és o governante absoluto, Senhor, desta nação. Tu és o governador absoluto deste mundo. Tudo está, Senhor, na sua mão e vai acontecer, Senhor, segundo a sua vontade, segundo os seus propósitos, segundo aquilo que está escrito, segundo aquilo que está traçado. Nada, Senhor, do que está registrado na sua palavra vai se perder. Nada, Senhor, do que foi dito há de ser jogado por terra. Pai, em nome de Jesus eu oro e te agradeço.